E aí, minha gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter uma aula especial, chata, mas essencial, que é a aula de bioética. Ela faz parte da nossa ética, da nossa profissão, mas ela não está diretamente ligada ao código de ética, tipo, não é, é uma aula separada, né? Não faz parte, apesar de ser uma parte da ética da nossa profissão. Alguns editais pedem a bioética e deixam isso claro. Alguns pedem apenas os princípios de bioética. Como tá tudo relacionado, eu vou trazer tudo sobre bioética aqui. Uma aula curtinha, uma aula tranquila, mas é uma aula filosófica, uma coisa, sabe? Aquela coisa mais filosófica, que a gente sabe que para algumas pessoas pode ser um pouco maçante. Mas vamos lá, vamos na fé. Então, vamos lá para a aula de bioética. Então, pessoal, para que a gente possa compreender de forma mais verdadeira possível as nossas escolhas éticas na odontologia, é essencial que a gente olhe para o passado e reconheça como alguns fatores históricos, culturais, sociais moldaram a nossa visão de ética e de moralidade na sociedade. Então, assim, desde os tempos mais antigos, a gente vai ver alguns pensadores, né? Desde esses tempos mais antigos até os dias atuais, essas influências culturais, históricas, sociais têm um papel fundamental quando a gente para pensar no que é certo e no que é errado na prática médica, tá bom? Tudo começou lá com Hipócrates, né? Hipócrates é o considerado pai da medicina. Ele é uma figura central nessa história. Vocês vão ver que tem muita coisa sobre medicina na bioética, porque a bioética ela foi preconizada para a medicina, mas ela hoje rege todas as áreas da saúde, né? As áreas que lidam com o paciente são regidas pela bioética, apesar de ter tanta coisa falando sobre medicina. No geral, você pega o medicina, substitui por odontologia, pega os médicos, substitui por dentista, que dá tudo certo, tá bom? Então, o Hipócrates foi quem estabeleceu os padrões éticos que ainda hoje guiam, né, a nossa bioética dentro da odontologia. O juramento que ele fez foi um símbolo de compromisso dos profissionais de saúde com o bem-estar dos pacientes. E até hoje os médicos, quando vão se formar, fazem o juramento, né? Só que a gente precisa lembrar do contexto social da época dele. Os médicos naquela época, eles eram vistos como semideuses. E isso influenciava uma postura paternalista em relação aos pacientes. Eu vou falar o que é paternalismo, né? O que é o paternalismo? O paternalismo, ele é aquela visão que os pacientes são vistos como inferiores. Então, nunca o paciente vai ser visto de igual para igual. Ele vai ter essa posição mais paternalista. O médico vai ter essa posição mais paternalista. Eu sou o grandão, eu sou o semideus. E o paciente é inferior. Nessa época, era assim que funcionava. Então, sim, ele é o pai da medicina, ele regiu todo, mas aquele contexto, antigamente, era diferenciado do que é hoje. E tem muita coisa que é aplicado para o que é hoje, mas a gente também precisa conhecer os aspectos históricos para que a gente possa entender o que é hoje, né? Então, a gente teve também o René Descartes, além do Hipócrates, né? Que ele propôs o método cartesiano. Então, nós vimos o paternalismo, que é o ato de considerar o paciente como inferior e o médico como o grandão, semideus. E o cartesianismo, ele revolucionou a ciência. Mas, assim, ele impulsionou bastante os avanços científicos, mas ele contribuiu para um negócio muito específico, sabe? Uma especialização excessiva, levando a uma desumanização do paciente. Então, o paciente, ele nunca era visto como uma pessoa como um todo, né? Como um paciente como um todo. É focado as partes isoladas do corpo. E isso até hoje a gente vê um pouco, né? Em algumas pessoas, alguns médicos, alguns dentistas também, com o ato de ver apenas aquilo ali. Então, eu sou apenas endo. Eu só faço o canal, eu tô nem aí para a saúde coletiva, eu tô nem aí para as outras relações, para o paciente como um todo. Apesar da gente aprender isso, ainda tem muita gente que tem atitudes
nesse sentido, no sentido cartesiano. Na medicina a gente também vê isso, né? O ortopedista, ele fez medicina, mas ele não quer tratar o paciente como todo, ele vê o paciente como um joelho, como uma perna. Isso é o cartesianismo presente ainda hoje, tá? Ele foi proposto por René Descartes. Quando chegou lá os bonitinhos Louis Pasteur e Koch sobre os micro-organismos, isso transformou a compreensão da gente sobre as doenças e a transmissão. Só que essa revolução também teve um impacto como ele deslocou o foco dos pacientes como um todo para a doença. Então, isso é que vem aquela abordagem reducionista, lembra? Onde os aspectos humanos, os aspectos emocionais do cuidado, eles são negligenciados. E aí o paciente é visto apenas como doença. E isso perdurou por muito tempo, até chegar à parte da promoção da saúde, de tudo mais que a gente aprende lá no SUS e na própria odontologia, né? Que tava o dente lá todo lascado, ia lá e tirava. Independente se é uma restauraçãozinha que precisava fazer, arrancava. Então, nunca focou em promover a saúde, do porquê que aquele paciente está tendo cárie, né? O que é que esse paciente pode fazer para melhorar? Como ser o mais conservador possível? Não, porque aquilo ali era o foco na doença e nunca em promoção da saúde. Então, esse era o contexto muito histórico, né? Então, a gente viu, vamos lá, a gente viu o paternalismo, o cartesianismo, e a gente viu uma descoberta de micro-organismos que influenciou a ter um foco na doença e não em promover a saúde. A gente chega em alguns conceitos importantes também, que são algumas correntes culturais, assim como o paternalismo e o cartesianismo, que são o individualismo, o hedonismo e o utilitarismo. Ainda hoje, isso influencia significativamente nas nossas decisões. O que é o individualismo? O individualismo, ele enfatiza a liberdade pessoal, entende? Já o hedonismo, ele maximiza o prazer e minimiza a dor. Ele visa o prazer. E aí a gente sempre fala, né? Ah, fulano é praticante do hedonismo, porque ele gosta do prazer. É isso. O utilitarismo, ele vem avaliando as ações com base nos seus resultados. Hoje o utilitarismo está bem presente, né? Porque a gente vê o utilitarismo presente onde? Vamos lá, o SB Brasil. O SB Brasil, ele dá pra gente um resultado, não é isso? Com isso a gente avalia uma ação. O que é que acontece? O SB Brasil é útil. Isso é o utilitarismo, tá? É a explicação mais tranquila que eu encontrei para vocês. O exemplo melhor para vocês. E aí é onde a gente começa os princípios em bioética. É isso que realmente cai. É o que mais vai ser cobrado para vocês. São os princípios, tá? Vocês vão perceber isso. O primeiro princípio ético que a gente precisa considerar quando a gente vai para a prática profissional é o da beneficência / não maleficência, tá? Ele também é conhecido como benefício / não malefício, dá no mesmo. Esse princípio, ele enfatiza que a principal razão para o exercício das profissões de saúde é o bem-estar do paciente e a sociedade como um todo. Então, a beneficência, ela vai se referir a fazer o bem, enquanto a não maleficência significa evitar o mal, significa evitar causar um dano. Então, ao propor um tratamento a um paciente, é fundamental que o próprio profissional reconheça essa dignidade dele e considere todas as dimensões, visando fazer o bem e não fazer o mal, que às vezes andam juntos, na maioria das vezes andam juntos, às vezes andam separados, tá bom? Fazer o bem e não fazer o mal. Nem sempre, vamos lá, eu vejo um paciente lá morrendo, lascado. Aí eu finjo demência. Eu não estou fazendo bem, né? E também não estou evitando o mal. Então, estou fazendo, não estou cumprindo nenhum dos princípios. Nem estou fazendo bem e nem estou evitando o mal, né? É bem importante vocês terem isso na cabecinha de vocês. Vamos para o próximo princípio, que é a autonomia.
é um dos que mais caem, gente. Sério mesmo, cai demais. Esse princípio, ele afirma que as pessoas têm a liberdade de tomar as decisões sobre as suas próprias vidas. Então, é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, a capacidade de tomar decisões livres de influências externas. E aí, para que o respeito à autonomia das pessoas seja possível, é fundamental que elas tenham liberdade e informação. Só que, em certas situações, vamos lá, a autonomia diz assim, vamos trazer para a nossa prática. Tem um elemento dentário que ele tá com a restauração uma cárie muito extensa e ele pode ser ou feito um tratamento de canal ou uma extração, certo? Você precisa das duas opções para o paciente e ele tem autonomia para escolher. Se ele disser, mesmo você sabendo que o tratamento de canal pode salvar aquele elemento e vai ser melhor para ele, mesmo você sabendo disso, você não pode influenciá-lo, você vai guiá-lo. Você vai dizer, ó, esse aqui é o melhor para você, mas fica ao seu critério. Isso é autonomia. Se o paciente disser, não quero fazer canal, quero tirar, você não pode abrir mão da autonomia dele. É a escolha dele. Você pode fazer ele assinar um termo, você pode fazer o que for, mas é a escolha dele, tá bom? Esse consentimento tem que ser dado, certo? Ou quando essa autonomia está limitada? Crianças, populações vulneráveis, né? Aí, geralmente vai para o responsável e aí que tem um termo mesmo aí, bem presente, tá? O outro princípio, que são dois juntos, né? A gente fala, são bem semelhantes, é a justiça e a equidade. Gente, a justiça, ela é a igualdade de tratamento e a distribuição justa dos recursos de saúde. E esse princípio, ele implica respeitar imparcialmente os direitos de cada indivíduo e garantir que ninguém seja prejudicado. Só que aí vem a equidade e complementa a justiça. Como? Ela considera as diferenças individuais e as necessidades específicas de cada pessoa. Então, eles são um conjunto, sabe? Por isso que é importante não só considerar a justiça igual para todos, mas uma justiça que promova a equidade para todos. E aí eu trago essa fotinha aí, né? Que assim, justiça é igualdade, vamos lá. Igualdade é você colocar o mesmo caixotinho do mesmo tamanho para todo mundo. Só que esse menininho aqui é mais baixo do que esse aqui. Ele não tá conseguindo ver. Então, se esse aqui consegue ver sem caixotinho, transfere esse caixote para o menininho que não consegue ver e todo mundo fica vendo mais ou menos da mesma altura, todo mundo bonitinho. Então, igualdade é diferente de equidade. E a justiça, ela toma como base a equidade, certo? E aí, gente, o que é que vocês precisam, assim, também ter consciência? De que dentro da bioética a gente tem diversos desafios, né? A gente tem na nossa própria prática. Na prática, tanto da medicina, né, como das outras áreas, a gente tem o primeiro desafio ético, são vários, né? Mas a bioética propõe que a gente tenha alguns desafios e o primeiro desafio ético é manter uma postura profissional adequada em todas as interações, seja com os pacientes, com as suas famílias, com o colega de equipe. E aí, assim, conforme a gente vai avançando nas nossas relações humanas, né? Às vezes a gente pode vir a esquecer qual é o ambiente que a gente tá, mas a gente precisa sempre se lembrar, entende? Sempre se lembrar que ali é o paciente, ali é a família do paciente, ali é o seu colega de trabalho. Ah, eu saio com meu colega de trabalho para ir tomar uma cervejinha todo dia num barzinho do lado do meu consultório. Primeiro, você tá alcoólatra. Segundo, que você não pode confundir o seu amigo, o seu colega de trabalho que está ali bebendo uma cerveja, da pessoa que está trabalhando com você dentro de consultório. Por isso que é um desafio ético, entende? Porque para você chegar falando como se fosse o seu amigo, na frente de um paciente, falando sobre, e aí, separou da mulher? É um pulo, entende? Então, isso é um dos desafios éticos, tá?
O segundo desafio ético é justamente essa diferença, essa discrepância entre a postura paternalista e a abordagem humanizada. Muitos profissionais, eles ainda se consideram superiores por conta do conhecimento técnico e especializado. E com relação ao conhecimento, você pode ter o conhecimento a mais do que aquele paciente, mas você ser superior, ninguém é superior a ninguém, tá bom? Superior, se achar superior, não dá. Precisa ter uma abordagem muito mais humanizada. Reconhecer cada paciente como um ser único, como merecedor do melhor atendimento, do seu melhor atendimento. Ah, mas é muito difícil porque vem o paciente, pesquisa no Google e acha que é melhor que eu. Pronto. Paciência, acontece, estamos no mundo globalizado, estamos no mundo onde o ChatGPT está fazendo o papel de muita gente, tá? Mas isso não faz você superior, porque você estudou, superior como pessoa. Você pode ter mais conhecimento e você pode demonstrar que tem mais conhecimento, mas nunca tratar de forma desumana, entende? Então, vou citar um exemplo. Na minha graduação, para vocês entenderem, isso aconteceu comigo, não foi fulaninho. Na minha graduação, uma menina disse para a paciente, desse jeito: essa sua boca podre. A culpa é toda sua de você estar aqui. Fica aí, não escova o dente, não faz nada, não passa um fio dental, aí depois fica aí querendo parecer que é mais do que eu. Ela disse exatamente assim para a paciente, porque a paciente foi questionar ela sobre uma conduta. Conduta qual? Dessa que ela não tinha explicado por que ela estava tomando aquela conduta. Então a paciente questionou, só isso. Foi suficiente para ela revelar tudo o que ela é. Essa postura paternalista ela não pode acontecer, mas isso é um desafio ético. Porque se chega um paciente falando que sabe mais que você porque viu no Google, a vontade que dá é o quê? Você esfregar na cara dele todos os seus diplomas que você tem, né? E ser grosso. Mas isso não é para acontecer, tá bom? É ter paciência. Essa menina aqui parece com aquela cantora, né? Essa da foto, Miley Cyrus. Terceiro desafio ético é trabalhar em equipe. Vamos lá, gente. Não tem como isso não ser um desafio ético pra gente. É muito difícil pra gente, dentista, trabalhar. Pra todos, mas pra gente é muito mais difícil. Por quê? Porque na nossa vida clínica, na nossa vida acadêmica, quando a gente está perto de se formar, quando a gente está se formando, a gente tem contato com quem? Com nossa dupla de clínica, nossos professores e um ASB, né? Alguém que ajuda ali na clínica. Você não tem contato com físio, com enfermeiro, com terapeuta ocupacional, com pessoas que tratam com... Ai, esqueci o nome. Ai, meu Deus. Assistente social, psicólogo. Não tem contato com nenhuma dessas pessoas. São mundos completamente diferentes. E a gente, dentro da medicina, a gente precisa entender que nós somos uma equipe. Isso não se trata apenas de quando você está inserido no SUS. Quando você está inserido no SUS, ou você aprende ou você aprende. Mas isso é no seu consultório também. É saber que você não vai guiar o paciente para fazer um procedimento médico ou para tirar um remédio que ele já toma. Ah, cancela esse remédio aí, tem que falar com o médico. Você não vai guiar, você guia com relação a melhora a sua alimentação, mas quem faz a alimentação é o nutricionista. Você trabalha em equipe. E isso é uma coisa difícil da gente cumprir de forma ética, tá? O outro desafio ético é o consentimento informado e a compreensão do paciente. A gente precisa garantir que o paciente compreenda completamente as informações fornecidas. E, gente, sério, e o que é que a gente mais vê? Pessoas que escrevem, médicos que escrevem receitas que nem o farmacêutico, nem ele mesmo consegue ver o que é que ele escreveu. O remédio já é um problema. Ainda coloca como o paciente vai usar, daquele jeito, um garrancho. Não dá para ser assim. O consentimento e a compreensão do paciente precisa existir. Precisa ter um diálogo bidirecional. Você precisa falar, o paciente precisa escutar e você precisa ter certeza que aquele paciente entendeu. Tá bom? Isso vale pra gente também. O quinto desafio ético é a privacidade, o sigilo e o uso adequado do prontuário.
Vamos lá, gente. Confessem pra mim, prontuário é um negócio que vocês tomam de conta? Que vocês preenchem certinho? Cada restauração que vocês fazem? Clínica Popular, eu duvido. Eu duvido. Faz o prontuário da anamnese. Pronto. E olha lá, só para lembrar o que é para fazer nas outras consultas. O resto você não coloca nada. Você não faz uma anamnese adequada, nada. Fora que sigilo é um negócio que você tá o tempo todo. Olha, aquele com ASB, aquele paciente que eu atendi, não sei o que, não sei o que. Aí vai na sala do lado. Ó, aquele paciente que eu atendi tava com não sei o que, não sei o que. Isso é clássico, gente. Clássico. E isso não é só pra gente, as ASBs também. Então a gente sabe que a gente tem uma tendência à fofoquinha, né? A ASB tem tendência à fofoquinha. Eu digo isso, eu digo na cara delas. Quando eu atendi, eu falava, vocês têm uma tendência à fofoquinha. E a gente precisa sempre estar adequando isso também, né? Porque quando a gente contrata uma ASB, ela é responsabilidade nossa. Obviamente que ela tem o trabalho dela, né? Mas ela está trabalhando concomitante com a gente. Então, vamos dizer, isso vale para o dentista também. Estou citando um exemplo da ASB, tá? Vamos dizer que ela está ali fofocando sobre o paciente que atendeu com outra ASB. É seu papel repreender. É seu papel falar que não está correto. Entende? E não entrar na conversa e começar a botar fogo. Eita, foi mesmo. Não é assim, tá bom? O próximo desafio ético é entender a importância da educação e da autonomia do paciente. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer. Então, não importa se você quer ou não fazer isso aqui. Você pode se negar a atender, claro que você pode se negar a atender. Mas se você tem duas opções, mas você, por exemplo, você disse uma que vai trazer mais dinheiro para você, né? Ó, isso aqui vai trazer um dinheirão, você vai fazer uma exodontia, um implante, não sei o que, tororó. Isso aqui tá top, vai ganhar R$2.000. Essa endozinha aqui vai ganhar 1.200. Aí você vai e bota na cabeça da pessoa. Vai, faz isso aqui para ganhar mais, sabe? Então, gente, não dá, essas coisas não dá. A autonomia do paciente tem que ser sempre respeitada. Mesmo que não esteja alinhada com nada, com seus princípios, você pode se negar, né? Mas eu digo, com o que é o mais indicado para ela, enfim. Sétimo desafio ético e o último desafio ético é ter a satisfação do usuário como um indicador de qualidade no atendimento. Então, você ter o cuidado se aquele paciente está satisfeito ou não com o seu trabalho é um desafio ético. Porque a maioria das pessoas estão cagando e andando. Essa é a verdade, desculpa a palavra. Mas tem médico que atende a pessoa de qualquer jeito. Tá nem aí se o paciente se você está atendendo com qualidade, se você promoveu uma satisfação daquele paciente, sabe? Porque, gente, isso vocês precisam tomar cuidado, até mesmo com relação tanto às expectativas do atendimento quanto à questão de processo, sabe? Se o paciente sai com raiva, insatisfeito e tudo mais, você precisa tomar cuidado. Tem pessoas para tudo, às vezes você não fez nada de errado, mas só pelo fato de você dele não ter saído satisfeito, isso já pode te prejudicar de alguma forma, por isso precisa tomar cuidado, tá bom? Isso é a bioética, é isso que pode vir a cobrar na sua prova. Agora a gente vai resolver algumas poucas questõezinhas aqui, para que você entenda mais ou menos como que isso pode ser cobrado, tá? Vamos lá. Questão da UFG em 2024. Os diálogos da contemporaneidade têm envolvido a adoção do termo de consentimento livre e esclarecido para o acesso e a divulgação de alguma informação referente ao outro, como o de imagem. A essência dessa ação está pautada na bioética principialista por meio do princípio de... Gente, vamos lá. Isso está falando do termo de consentimento livre e esclarecido, certo? O que é o termo de consentimento? Qual que é o princípio que tem como instrumento, assim, de evidência o termo de consentimento livre e esclarecido? É a beneficência, a justiça, a não maleficência ou a autonomia? É a autonomia, gente. Você respeita a autonomia do paciente, garante que ele tem informações claras, que ele tome a decisão, coloca tudo bonitinho em termo, ele assina e ele teve a autonomia de decidir se ele quer ou não a sua divulgação daquela imagem. Beleza? Próxima questão. Fundatec 2023.
A ética e a bioética são áreas fundamentais na prática odontológica, pois ajudam os profissionais a tomar decisões morais e éticas relacionadas ao cuidado dos pacientes. Uma enfermeira se depara com um paciente que recusa um atendimento vital para um dente. Para um dente? Eu acho que era um dentista, né, ali? Um dentista se depara com um paciente que recusa um tratamento vital para um dente que é necessário. Qual dos seguintes princípios éticos é mais relevante nessa situação? Então, a dentista, né, não é a enfermeira, a dentista se deparou com um paciente que tinha ali aquele tratamento que é vital. Olha, você precisa fazer isso aqui para que o seu dente, para que você fique bem com o seu dente, com a sua saúde, com tudo. E aí ele vai e recusa. Qual princípio é mais relevante nessa situação? O autoritarismo, a autonomia, a beneficência, a não maleficência ou a justiça na alocação de saúde? Ali era uma letra E, né? Gente, autonomia de novo, né? Mesmo que o tratamento seja considerado vital pelo profissional de saúde, respeitar a decisão do paciente é uma questão de autonomia mesmo, de dignidade individual. Percebam o quanto a autonomia está vindo. Duas bancas diferentes e cobra autonomia. A maioria das vezes, gente, sério, a maioria das vezes que fala de princípio de bioética, a autonomia vai estar. Vamos dizer assim, 70% das questões trata de autonomia, tá? E vem assim, ó, nas questões. Você viu aí alguma evidência de autonomia, você já pode marcar, porque é bem clássico vir essas questões. Consulplan 2016. São considerados os principais princípios de bioética, exceto a justiça, autonomia, livre-arbítrio e não maleficência. A gente viu que justiça é um princípio, autonomia também, não maleficência também, mas livre-arbítrio não é um princípio de bioética, tá? Livre-arbítrio, ele é mais ou menos a autonomia, né? Quando a gente vai para a prática mesmo, o paciente tem um livre-arbítrio de decidir, mas ele não é esse nome livre-arbítrio não é um princípio de bioética, tá bom? FAUEL 2019. A medicina mudou. A assistência médico-sanitária, hoje chamada assistência à saúde, ou ainda mais apropriada, cuidado de saúde, também recebeu grandes transformações. Assim como o olhar da sociedade perante os problemas morais relacionados ao processo de saúde e doença também mudaram e estão mais criteriosos. Tais presunções ganham maior relevância após o nascimento da bioética. Diante da perspectiva da bioética, seus conceitos e diretrizes, é incorreto afirmar que a bioética encontra-se sustentada por 4 princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Certinho, né? Lembra que a equidade está ali juntinho com a justiça. E é a mesma coisinha, tá? Juntos. Então, está super correto, tá? Ele pede a incorreta. B. O conceito de autonomia supõe basicamente a atuação do médico sobre todas as situações, onde prevalece a decisão do médico, né? Sua decisão dentro do campo terapêutico. Essa é a nossa resposta, porque prevalece a decisão do paciente. C, que está correta. O princípio da beneficência designa ao profissional de saúde a obrigação ética de beneficiar o benefício e minimizar o prejuízo. Maximizar o benefício, beneficiar o benefício foi lasca. E minimizar o prejuízo. Correto. Conhece-se com o nome de bioética aquele ramo da ética que se ocupa de promulgar os princípios que deverá observar a conduta de um paciente no campo médico, ambiental e animal. Certíssimo, tá, gente? Tudo ok. Bom, então foi isso, gente. Aula curtinha, tranquila, né? Coisa boa. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para contato.odonconcursos@gmail.com. Até a próxima aula e tchau, tchau.